A Itália está atraindo seus verdadeiros italianos, enquanto escancara suas portas para quem não tem nenhum vínculo histórico, cultural ou afetivo com a nação italiana. Neste vídeo, analisamos o decreto assinado pelo ministro Antonio Tajani, que restringe o reconhecimento da cidadania para descendentes de italianos no exterior, e nos perguntamos: será mesmo esse o caminho certo? Quem são hoje os verdadeiros italianos? E que modelo migratório realmente serviria ao nosso futuro? Em 28 de março de 2025, Antonio Tajani, ministro das Relações Exteriores, assinou um decreto. O objetivo? Limitar o acesso ao jus sanguinis, direito à cidadania por descendência, para os descendentes de italianos, especialmente os da América do Sul. A justificativa oficial é clara: pedidos demais, burocracia demais nos consulados de São Paulo e Rio de Janeiro, pessoal demais envolvido para atender uma demanda considerada inútil. Tajani fala em custos, desperdícios e funcionários sobrecarregados. Mas será que isso é realmente um problema econômico? Ou é apenas uma distração populista? Um jeito de mostrar força política, atacando quem não pode se defender? Vamos fazer as contas. Para solicitar a cidadania no exterior, um descendente de italiano paga 600 euros só para iniciar o processo no consulado. Se ele vem à Itália, precisa pagar mais 600 euros ao município. Depois vem as traduções, certidões, viagens intercontinentais, advogados, intérpretes, hospedagens. Total, entre 5.000 e 10.000 euros, tudo financiado do próprio bolso. E para onde vai esse dinheiro? Para a economia italiana. Hotéis, escritórios de advocacia, restaurantes, prefeituras. Resumindo, essa migração gera riqueza, não o contrário. Agora vejamos o outro lado, a imigração irregular. Cada migrante acolhido custa ao Estado italiano 35 euros por dia. Se o asilo for negado, a deportação pode custar até 5.800 euros. Em 2018, só as operações de resgate no mar custaram 879 milhões de euros. E depois, muitos não trabalham, permanecem dependentes do sistema. Recebem benefícios, moradia, atendimento médico. Em muitos casos, já vistos na Suécia, Bélgica, Alemanha, esse modelo levou ao colapso do sistema de bem-estar, não ao seu fortalecimento. A promessa era: esses migrantes vão pagar as aposentadorias. A realidade? Muitos nem trabalham. No sul do Brasil, na Argentina e no Uruguai, existem comunidades italianas vibrantes. Falam dialeto vêneto, celebram o Ferragosto, cozinham como em Parma ou Nápoles. Muitos têm diploma universitário, falam 3 línguas, têm profissão, casa, família. São classe média, altamente qualificados, educados, ligados à Itália há gerações. E mesmo assim, a Itália os ignora. Pior, os rejeita. Os obriga a arcar com custos absurdos e com longos silêncios administrativos. E o mais grave, esquece sua própria história familiar. Os italianos que emigraram para a América do Sul, especialmente para o Brasil, construíram civilizações inteiras do zero, no meio da selva, sem qualquer apoio do país que os recebeu. Hoje, seus descendentes são tratados como cidadãos de segunda classe, apenas por terem nascido fora do território italiano, mas seus antepassados foram obrigados a partir, para que os que ficaram na Itália não morressem de fome. Gerações inteiras foram vendidas como força de trabalho em acordos comerciais, como a diáspora enviada para as minas de carvão da Bélgica, muitas vezes condenada a condições desumanas. Tajani hoje insulta a memória desses verdadeiros italianos, cuspindo no sacrifício que fizeram. Eles levaram civilização a lugares onde não havia nada, e agora seus netos são recebidos com desconfiança. Enquanto isso, as portas estão abertas para migrantes de culturas profundamente incompatíveis com a Itália, sem nenhum controle sobre histórico socioeconômico ou criminal. Num paradoxo trágico, as cidades europeias estão virando selvas urbanas,
Onde antes havia ordem e cultura, agora há níveis inéditos de criminalidade, estupros, terrorismo islâmico, degradação urbana, vandalismo e guetização crescente. A integração, na maioria dos casos, fracassou. E o custo social e econômico é pago pelas famílias italianas. O que torna essa situação ainda mais absurda e ofensiva é uma das mentiras mais escandalosas ditas por Tajani numa coletiva de imprensa. A acusação de que descendentes de italianos fazem turismo médico, explorando o sistema de saúde italiano sem nunca terem contribuído. Uma acusação ridícula e sem fundamento. No Brasil, a classe média, que constitui a grande maioria dos descendentes de italianos, usa exclusivamente a saúde privada. E esse sistema funciona muito bem. Consultas imediatas, estruturas modernas, cirurgias realizadas em até um mês. O oposto da saúde pública italiana, hoje em colapso, com filas de espera de anos e clínicas privadas elitizadas, cobrando até 500 euros por uma consulta básica. Nenhum ítalo-brasileiro, em sã consciência, cruzaria o oceano para se tratar na Itália. Além disso, quem não reside na Itália e nunca contribuiu, incluindo os registrados no AIRE, não possui cartão de saúde e, portanto, não tem acesso gratuito ao sistema de saúde pública. Mesmo com passaporte italiano, código fiscal e carteira de identidade, a inscrição no AIRE implica a perda do direito ao Serviço Nacional de Saúde. Os únicos que realmente se beneficiam do turismo médico na Itália são outros migrantes irregulares da África ou do Oriente Médio, que recebem atendimento gratuito e caro, pago pelos contribuintes italianos. Tajani mente, sabendo que mente. Então, perguntamos novamente: se a Itália realmente precisa de imigrantes, não faria mais sentido favorecer justamente os descendentes de italianos? Eles não só querem vir, estão prontos para se integrar. Falam a língua, compartilham os valores, os costumes, trazem capital humano, trazem respeito, enquanto muitos que chegam de barco não têm documentos, nem educação, nem intenção de se tornar italianos. O decreto Tajani é o símbolo de uma Itália confusa. Pune quem ama a Itália e premia quem ignora sua história, sua língua, sua cultura, e entra em contradição direta com a Constituição italiana. O artigo 3 declara claramente que todos os cidadãos são iguais perante a lei, sem distinções. Mesmo assim, Tajani propõe a criação de duas categorias de italianos: os nascidos em solo italiano, que manteriam o direito pleno de transmitir a cidadania, e os nascidos no exterior, mesmo filhos de italianos, que seriam relegados à cidadania de segunda classe. Se essa proposta for aprovada, um imigrante italiano não verá seus bisnetos reconhecidos como italianos, uma violação grave do princípio de igualdade e continuidade da cidadania. Isso se torna ainda mais absurdo quando observamos os consulados italianos em Bruxelas, Paris, Berlim. Todos os dias, famílias inteiras de origem árabe ou turca se apresentam, vestidas conforme tradições religiosas orientais, falando apenas árabe ou turco entre si, e estão ali para renovar passaportes italianos. Esses são os verdadeiros italianos para Tajani? Pessoas que obtiveram a cidadania, muitas vezes por procedimentos obscuros, e que não compartilham a língua, os costumes ou qualquer referência à cultura italiana? Uma cidadania instrumental, usada apenas para circular livremente pela Europa. Isso não é apenas uma questão cultural. Historicamente, o islamismo político tentou várias vezes invadir e subjugar a Europa e a Itália. Basta lembrar as batalhas de Lepanto e Grunwald, os 700 anos de colonização islâmica da Península Ibérica e os 500 anos de domínio otomano nos Balcãs. Agora, cidadãos devotos a essa mesma tradição, que tentou apagar a civilização europeia, são acolhidos sem problemas, enquanto os netos de quem construiu o Brasil com as próprias mãos são discriminados. Na verdade, está cada vez mais claro:
Tajani está usando os descendentes de italianos como bode expiatório. Tajani está projetando a frustração dos italianos com a invasão migratória descontrolada, pessoas que o governo não consegue impedir. Mas controlar a imigração era a promessa central da campanha que levou este governo ao poder. O acordo com a Albânia fracassou. Os fluxos migratórios estão fora de controle. As cidades italianas sofrem. Bairros degradados, tráfico de drogas, criminalidade, estupros, tensões entre diferentes etnias. O governo está impotente, mas em vez de enfrentar a crise com coragem, Tajani escolhe a covardia política, ataca os mais fracos, os que não podem se defender, os que carregam o nome, a cultura e a identidade da Itália pelo mundo. Com medo de ser acusado de racismo contra africanos ou árabes, acaba sendo racista com os italodescendentes, etiquetando-os como não autênticos. Quando usa a expressão verdadeiros italianos, ele os exclui deliberadamente. Este decreto é, no fim das contas, uma confissão de fracasso total na política migratória. Uma tentativa desesperada de desviar a atenção pública, atacando quem mais ama a Itália, mas está longe dos holofotes. É preciso coragem, é preciso visão. Uma política que distingua entre quem quer realmente ser italiano e quem quer apenas um passaporte europeu por conveniência. Italianos de sangue, de cultura, de memória familiar, mas para Tajani, esses não seriam os verdadeiros italianos. Com sua linguagem ambígua e insinuante, ele transmite a ideia de que existem italianos de primeira classe, nascidos no solo, e italianos de segunda classe, a serem excluídos. Esse decreto não é outra coisa senão a confissão de um fracasso, o fracasso total da política migratória italiana. E para encobri-lo, atacam os mais vulneráveis, justamente aqueles que, mesmo nascidos longe, choram o colapso da civilização italiana a qual sentem pertencer. Tajani não está defendendo a Itália, ele está traindo a Itália. Se você também acredita que a Itália deve valorizar quem realmente a ama, compartilhe este vídeo. E inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre identidade, política e o futuro da Europa. Se gostou deste vídeo, inscreva-se para os próximos.